Fala, gente boa, sejam bem-vindos de volta. Estamos nós aqui mais uma manhã estudando a palavra de Deus juntos, aprendendo cada vez mais com esses princípios bíblicos. Estamos já em Provérbios 25, hein? Terminamos 24 a última vez. Vamos já para o 25 e vamos avançar rapidamente aqui. Vamos ficar mais ou menos aí uns 7 dias, mais ou menos uma semaninha aqui no 25. Já vamos para o 26, fim do ano chegando e queremos chegar o máximo possível aqui para frente, mas o tema de hoje é um tema que, acho que assim, é um daqueles temas relevantes em toda a história da humanidade, né? Em qualquer momento da história da humanidade, esse tema é relevante. Tanto é que estamos lendo, quero lembrar vocês, estamos lendo um texto de 3.000 anos, né? 3.000 anos, que continua relevante ainda hoje, continua falando conosco ainda hoje, continua sendo importante e precioso para nós ainda hoje. Por quê? Porque os tempos mudaram, mas o ser humano continua o mesmo, no sentido, não no sentido pejorativo, no sentido de, cara, o jeito do ser humano ser, as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos anseios, nossos sonhos continuam os mesmos, né? Pode mudar a cultura, pode mudar épocas, pode mudar um monte de coisa, mas os anseios e os desejos do ser humano continuam sendo os mesmos. E hoje nós vamos olhar a importância da paciência, da perseverança, a importância do controlar a nossa língua e como a nossa língua ela é poderosa tanto para fazer coisas ruins quanto para fazer coisas boas. E apesar dela ser, né, um órgão pequeno do nosso corpo, ela tem a capacidade de mudar situações, se for usada do jeito certo. E aí está o ponto mais importante para a gente compreender, para a gente estudar e para a gente permitir, né, que Deus nos molde nesse sentido. Então, quero ler contigo Provérbios 25, versículo 15. Provérbios 25, 15 diz o seguinte: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Aqui você vê o texto focando em duas coisas que fogem do padrão, duas coisas que parecem não ser possíveis, duas coisas que vão contra o fluxo normal das coisas. A primeira coisa é você convencer uma autoridade. Geralmente a autoridade dá a ordem e quem está sob a autoridade cumpre. Normalmente a direção vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Tá? Só que está dizendo aqui, cara, é possível você convencer uma autoridade. A ordem vir de baixo para cima. É possível. Não é o fluxo normal das coisas, mas é possível a direção vir de baixo para cima, você convencendo a sua autoridade. Nós já vamos falar sobre isso. E tem uma outra coisa aqui que também não é comum. É possível também a língua branda quebrar ossos. Aí vamos pensar, né, sobre isso de forma bem prática, né? Osso é uma coisa dura. Língua, não, é um músculo, né? É tecido, músculo, enfim. Cara, se alguma coisa vai quebrar alguma coisa, vai ser o osso, e não a língua quebrando o osso. Então tá falando, cara, a língua branda, daqui a pouco nós vamos ver que essa palavra branda tem até uma outra conotação interessante que ajuda a gente a entender. Cara, a coisa que é macia está quebrando aquilo que é duro, né? O osso. Aquilo que a ordem que normalmente vem de cima da autoridade, na verdade, a autoridade está sendo convencida pela pessoa que está debaixo da autoridade. Ou seja, há uma inversão da ordem natural das coisas aqui. E esse é o ponto, talvez, principal para a gente entender que a nossa resposta, seja ela em palavras, língua, ou em ações, paciência, né? Ela pode reverter a ordem natural das coisas. Vamos lá, vamos ser bem prático. Quantos de vocês já descobriram que em algumas discussões que talvez você está tendo, seu colega de trabalho, seu patrão, seu cônjuge, seus filhos, dependendo da sua resposta e de como você usa a sua língua, você pode reverter a ordem natural das coisas. Se a gente falar o que der na telha, eu preciso falar, preciso pôr uma foto, né?
e você deixar seguir o fluxo natural das suas emoções, da sua carnalidade, daquilo que você está com vontade de fazer e de falar, você vai seguir o fluxo natural, que é geralmente ficar pior ainda e se machucar mais ainda e não conseguir comunicar e enfim, né? Mas se nós formos sábios o suficiente para a gente utilizar a nossa língua e as nossas ações com muita paciência, a gente consegue reduzir o nível de estresse, reduzir o volume, reduzir a ansiedade, reduzir a ira, reduzir a frustração, reduzir o apontamento de dedos e a gente consegue reverter o curso natural das coisas com a forma com a qual nós falamos. Vamos ler de novo? Com muita paciência, não é pouca não, tá? Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, pode-se reverter a ordem natural das coisas. Você convencer aquele que está em autoridade sobre você. Mas aqui, ó, paciência, vai devagar. Vai conversando, vai explicando, vai, né? Sem exaltar, sem se exaltar, sem nada disso. E a língua branda quebra até os ossos. Olha que interessante. Acho interessante nesse texto que algumas coisas que eu quero extrair aqui para você, tá? Primeiro que essa palavra, a língua branda, literalmente, tá? No literal é macia, tá? De uma fala mansa, a gente diz. Não no mau sentido pejorativo, mas de uma fala tranquila, uma fala mansa, uma língua que não é áspera, que não é dura, que não é, sabe? Uma língua macia. E aqui tem esse contraponto, né, cara? Osso duro, língua macia, né? Como que uma língua macia quebra um osso que é duro, né? É a ordem natural sendo revertida a partir da minha escolha de palavras e como eu vou utilizar aquilo que me foi dado. Eu quero trazer também para a sua atenção alguns outros textos aqui que remetem sobre isso. Provérbios 15, no versículo 1, diz o seguinte para nós. Olha aqui, Provérbios 15, 1. Fala praticamente a mesma coisa. A gente não estudou esse texto, então eu quero trazer aqui para nós, para o nosso conhecimento. Olha só. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha só, a resposta calma, paciente, desvia a fúria. Ela reverte o curso natural das coisas. Ela muda a rota. A rota era uma rota de fúria, de problema, né? De conflito, de raiva, de rancor, de acusação. Mas ela desviou essa rota. O quê? A resposta calma. O que eu escolhi fazer com a minha língua, né? A forma que eu respondi, desviou a fúria. Mas a palavra ríspida, amarga, dura, né? Desperta a ira. Então, gente, o que nós fazemos com as nossas palavras literalmente determina o curso de algumas coisas na nossa vida. Você pode desviar a ira ou você pode provocar, basicamente provocar a ira. O que o texto diz aqui? Palavra ríspida, desperta a ira. Você pode desviar a fúria ou despertar a ira a partir das suas palavras. Então, aqui nós somos lembrados, mais uma vez, né, há 3.000 anos atrás, do quanto é importante o nosso controle sobre a nossa língua. Né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que controla a língua controla o corpo todo. Né? Você conseguiu controlar a coisa mais difícil. Né? Que a língua tem o poder, né, de edificar e de destruir. Ela tem o poder, ela é como se fosse uma fagulha que tem o poder de incendiar um monte de coisa, porque com a nossa boca a gente pode produzir muita maldição. Literalmente a palavra maldição vem de maldicção, né? Eu falei algo malvado, a palavra maldita, né? Maldita vira maldição, né? Então, literalmente a nossa língua tem poder, as nossas palavras têm poder para destruir ou para criar mudanças maravilhosas, como desviar a ira, que está escrito ali no texto de Provérbios. Então,
você usar as suas palavras de forma correta, de forma guiada pelo Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Santo, ele vai falar coisas santas, coisas corretas, coisas, né, no tempo certo. É uma coisa que nós precisamos cada vez crescer e melhorar. É a partir dessas palavras colocadas do jeito certo, na hora certa. Às vezes é uma questão de hora, hein, gente? Não é só como você fala, mas às vezes é quando você fala, né? Às vezes a gente escolhe o momento errado para falar. Às vezes a gente, né, é, é, a gente acaba falando no momento que a gente está cansado, que a gente está. Já expliquei isso aqui alguns anos atrás, né? Mas, cara, cansado, com raiva, com fome, deixa eu ver. Hungry, angry, lonely. E sozinho, quando eu estou me sentindo só, quando estou me sentindo cansado, quando estou me sentindo com fome, quando estou me sentindo irado. São 4 momentos complicados. Me sentindo só, talvez eu estou reagindo por causa da minha solidão, porque eu me sinto abandonado, me sentindo com fome, tá? Principalmente homens, né? Tem uma tendência maior para isso, cara. A gente fica mais bravo quando a gente está com fome, a gente fica mais irritadiço quando a gente está com fome, tá? Quando a gente está irado, obviamente, né? É um momento que a gente precisa parar né? e cuidar. Então é hungry, angry, lonely. Tô lembrando aqui em inglês, tá, gente? Desculpa. Fome, ira, sozinho e cansado, obviamente, né? Então o quarto é o cansado. Quando estou cansado. E às vezes a gente quer falar de problemas sérios quando a gente está cansado, quando a gente não está bem. E uma das coisas que a gente precisa aprender a comunicar, aprender a nos perceber. Cara, eu estou com raiva, eu estou cansado, eu estou com fome, agora não é um bom momento, né? E comunicar isso, principalmente para você que é casado, para você que talvez mora com pessoas no seu quarto, né, no sentido de colegas de quarto, você aluga um apartamento com alguém, você é estudante universitário, você está tendo que se adaptar a morar com uma pessoa, você precisa saber identificar, cara, por que que eu não estou legal agora? O que está acontecendo comigo, né? Ah, eu estou cansado. Nossa, eu dormi mal ontem à noite, trabalhei duro o dia todo hoje, cara. Não é um bom momento para a gente conversar. A gente tem que cuidar do que nós falamos e de como nós falamos, porque as nossas palavras têm poder para transformar realidades. Olha só que interessante aqui também, tá? Você pode convencer a autoridade com muita paciência. É possível você convencer a autoridade. É possível você, pela forma que você fala, ganhar o direito de ser ouvido. Pensando aqui em autoridade, vou falar da autoridade que é mais comum entre nós, né? De patrão e empregado. Se você vem para o seu patrão com um problema, você dificilmente vai ganhar o direito de ser ouvido. Porque o seu patrão, provavelmente, se ele é um bom patrão, ele sabe deste problema e sabe de mais 10 problemas que você não sabe. Se ele é um bom patrão, ele está plenamente ciente de todos os problemas. E listar mais um problema não vai resolver e não vai ajudar e não vai agradar. Ele vai dizer sim, eu sei, né? Não me liste mais problemas, me dê soluções. Se você vem mostrando que você percebeu um problema e já dando uma solução, preferencialmente se colocando no lugar de uma pessoa que pode resolvê-la, aí, meu amigo, aí, minha amiga, você se coloca numa posição para ser ouvido, para ser percebido. Por quê? Porque o patrão vai olhar e falar, cara, ele viu o problema, isso é importante, mas ele não somente viu o problema, ele achou uma solução e, terceiro ponto, se dispôs a resolver dentro da capacidade dele. Então, vamos lá. Patrão, a porta está enroscando quando abre, a porta da loja está enroscando. É diferente, patrão, percebi que a porta está enroscando, amanhã eu vou trazer minha chave de fenda, não vou apertar isso aí, resolver esse problema. Cara, você começa a fazer isso aí, e daqui a pouco o teu patrão começa a olhar para você como um solucionador de problemas. E se você é um solucionador de problemas, talvez eu queira te ouvir na próxima vez que eu tiver um problema. E talvez você possa ganhar o espaço para ser ouvido, né? E para quem sabe lá na frente cumprir o que diz o texto aqui, ó. Convencer a autoridade, convencer ele a
fazer uma coisa diferente porque você viu um problema, você se tornou solucionador de problemas, você começou a somar, você começou a agregar valor à empresa e agora você consegue ter uma voz inclusive que convence a autoridade a fazer determinadas coisas porque você ganhou o direito de fazer isso. Então, gente, vamos usar esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, seja dentro do ambiente de patrão empregado, marido e mulher, colegas de quarto, pais e filhos, né? Vamos usar esse dom maravilhoso de comunicação que Deus nos deu para a gente somar. Vamos deixar o Espírito Santo direcionar a nossa voz e vamos pedir a Deus para que esse recurso seja usado para influenciar, para abençoar, para convencer, para melhorar a vida de pessoas e que a gente possa lembrar que a língua branda quebra até ossos. Quebra até ossos. Às vezes aquela pessoa vem com raiva, vem pronto para a briga, ela já veio assim com as luvas de boxe na mão. E você fala, não, você está certo, eu errei, me perdoa. Quebrou a pessoa. Poxa, cara, você tem razão, não tinha visto isso, não tinha percebido isso. Eu errei, preciso te pedir perdão. A língua branda quebra até ossos. Que nós possamos ter sabedoria, guiados pelo Espírito Santo, para vivenciar isso na nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por essa dica de sabedoria que nós precisamos entender. Ó Deus, reconhecemos hoje que é muito mais fácil para nós simplesmente satisfazermos a nossa carne, falar o que a gente quer falar e sair fazendo e depois se arrependendo. Ajuda-nos, Deus, a não agir dessa forma, mas buscar agir de uma forma que te agrada e de uma forma que produz frutos abençoadores para aqueles que estão ao nosso redor. Espírito Santo de Deus, vem guiar a nossa fala, vem guiar a nossa atitude, vem nos ajudar a vivermos essa realidade desse texto nos nossos relacionamentos, sejam eles quais for. Abençoa, Deus, teu povo hoje, dá-nos tua graça e tua paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Um abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.